Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite, rapaziada que acompanha o canal Welcome Aboard no YouTube. Como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, primeiramente queria desejar aí boas festas a todos que estão assistindo, porque esse vídeo vai sair aí próximo do Natal. Inclusive eu ia gravar de boa, mas eu esqueci. Então eu não vou parar o vídeo também pra pegar. Queria pedir desculpa mais uma vez por ter sumido por um tempinho, mas eu sumo, mas eu volto. E voltei com um conteúdo que eu prometi para vocês que ia ter mais aqui no canal, né? Apesar desses últimos meses, é só eu começar a gravar que passa uma moto. Tava quieto aqui, e é só eu começar a gravar que passa uma puta de uma moto. Obrigado. Então, eu voltei com um conteúdo que eu prometi que ia ter mais aqui no canal, mas eu acabei arrumando um trabalho novo. E somado com TCC e prova, e véspera de prova, e semana de prova, e prova, muita prova. Eu tive que deixar um pouco aqui as coisas do canal de lado, mas sempre que eu jogava um jogo que eu gostava, né, eu falava, putz, eu falava assim, né, eu precisava trazer review, né, aqui no canal. E esse foi o caso do jogo de hoje. Né, o jogo de hoje é um aclamadíssimo pela crítica, né, ele tem o selo de excelência da Star Wars, se não me engano, inclusive. Sem mais delongas, né, vocês já devem ter visto aí na capa, o nome dele é Cryptid, ou Cryptid, do jeito que você quiser chamar. Bom, se vocês querem conhecer um pouco mais desse jogo aqui comigo, desculpem a iluminação, inclusive, porque eu tô gravando de noite e eu não tenho aquelas iluminações profissionais. Então a iluminação vai ficar mais ou menos, e eu tô gravando de noite porque eu queria postar esse vídeo até amanhã, então é o que me resta, eu devia ter gravado de dia, mas eu esqueci. Aliás, esqueci não, eu não tive tempo. Então acompanha comigo esse review aqui e roda a vinheta. Vem comigo. Antes do review propriamente dito, né, eu queria... Pra quem escuta meu podcast sabe que eu comecei a jogar board games, né, os board games antigos, com Clue, Detetive, né, principalmente Clue e Detetive, né. Principalmente o Detetive daquela caixa, que era aquela caixa retangular, grandona, assim, não sei se você sabe, eu acho que eu vou tentar colocar uma foto aqui, onde está o computador ali, vocês estão vendo? Este tipo de jogo sempre me chamou a atenção, porque o Detetive nada mais é do que um jogo muito simples de dedução, né? Em que você tem que juntar três fileiras de coisas, né? Por exemplo, quem matou, com quem matou, em que lugar matou. Então você tem que juntar essas três linhas, né, e fazer uma reta que trace uma em cada ponto, né, que realmente aconteceu. Meu Deus, eu expliquei Detetive muito mal. Eu expliquei mal, mas deu pra entender? Você tem que pegar o ponto onde as linhas se cruzam, né? Então a linha de quem matou com a linha de onde foi com a linha de quem de qual arma foi, né? E cara, fazia muito tempo que um jogo não me dava uma sensação de estar jogando detetive tão grande. Apesar de não ter nada a ver, né, tirando o fato de ser um jogo de dedução, o Cryptid, ele vai... já tô adiantando aqui, né, isso era pra ser, acho que no final do review. Ele vai alegrar muito essas pessoas, né, que jogaram detetive durante a infância e gostam de um bom jogo de dedução, né. Vocês, pessoas que estão assistindo esse vídeo, que jogaram Cryptid, deixa aí nos comentários se eu tô falando bobeira ou não. Mas eu senti isso, né? Bom, o Cryptid, essa aqui é a versão que não veio pro Brasil. O Cryptid é um jogo do Hal Duncan e da Ruth Vivers, ilustrado por Kwanchai Moria. É um jogo da Osprey Games, ele tem versão nacional que não é essa aqui, mas ele saiu pela Grok, se eu não estou enganado, que acho que na época era Ludofy ainda. E lá fora essa versão aqui da Osprey Games, tá? O jogo, ele vai de... deixa eu ver aqui. Ele é para 10 anos ou mais. Eu acho que bem mais, tá? Tipo 14, assim. 30 a 50 minutos, verdade. 3 a 5 jogadores. Eu só joguei em 3. Não joguei mais partidas em 4 ou 5. E fala aqui que é um jogo versus, né? Ou seja, é um jogo competitivo, é você contra os amiguinhos. Então do que se trata, né, o Cryptid? O Cryptid é um jogo onde você e seus amigos, vocês têm que encontrar uma criatura misteriosa, né, que está escondida em alguma paisagem, em algum lugar
do tabuleiro, né? Eu já vou aproveitar para mostrar o que vem no jogo, né? Vem vários tabuleiros, porque o mapa é totalmente modular, né? Esse é um jogo de tabuleiro modular, então vem vários tabuleiros desses, não são dupla face, mas vem vários desses hexágonos aqui, né? Vem os componentes de cada jogador, então tem 5 cores, tá? O que são os componentes? São basicamente discos e cubos, tá? É isso. É literalmente só isso que tem para cada jogador. E aqui vem, nesse saquinho aqui, tem as cartas do setup dos jogos, tá? Então tem diversas... isso aqui são basicamente o número de partidas que você pode jogar do jogo, né? Esse baralho aqui inteiro. Então tem muita rejogabilidade. Cada carta tem um mapa diferente, só que cada jogador recebe uma dica diferente. Eu já vou explicar como é que funciona isso, mas tá aqui, ó. Então cada carta dessas pode multiplicar por 5 aí o número de partidas que você joga. Mas é basicamente o setup do jogo, ele vai te falar onde que estão as coisas no mapa, né? E vai entregar para cada jogador um livro desse daqui, ó, que tem algumas dicas e ele vai falar pro jogador o número que ele tem que ler. Tá vendo? Como o objetivo dos jogadores é encontrar a criatura, né? Cada jogador vai ter uma dica diferente. E qual que é o teu objetivo, assim, na prática, né? Porque no tema é você realmente encontrar onde está a criatura. Mas na prática é você descobrir a dica dos outros jogadores. Por quê? Porque é justamente aquilo que eu falei no começo. Você tem que ligar todas as dicas e elas vão se entrelaçar em um único ponto, que é um desses tiles de mapa aqui, que é onde vai estar a criatura, né? Então, assim, na prática o que você tem que fazer é fazer perguntas para os seus colegas que estão jogando, né? Para tentar descobrir qual é a dica deles. Basicamente é isso. E aí tem vários tipos de dica que o jogo te dá um roteiro aqui na última página, né? Que é, por exemplo, assim, tem os tipos de dica que é de tipo de terreno. Daí tá escrito assim: a criatura está numa floresta ou num deserto. Então, se essa é a minha dica, como é que funciona o jogo, né? O meu amiguinho lá vai perguntar assim: Gabriel, a criatura, ela tá aqui? Aí ele apontou pro pântano aqui, né? Aí, como eu já sei que a criatura tá numa floresta ou um deserto, né? Que é a dica que eu recebi no começo do jogo, eu vou falar: não está. E aí, quando eu falo que não está, eu tenho que pegar um cubo meu e colocar naquele lugar, que daí eu tô indicando, cubo indica que não está, né? Que a criatura não está naquele lugar. Sempre que eu faço uma afirmação negativa, o meu coleguinha que me fez a pergunta também tem que me dar uma dica, né? Também tem que dar uma afirmação negativa da dele. Então ele coloca um cubo no tabuleiro também. E cara, o jogo é só isso. Eu acabei de explicar Cryptid, nem é um vídeo de regra, mas já expliquei Cryptid. E você deve estar perguntando, né? E se a dica for positiva? Ou seja, e se ele tivesse perguntado, nesse caso, que se a criatura estivesse na floresta aqui, né? Aí é muito simples, eu ia botar um disco. E daí o outro cara não coloca nada. Porque ele já recebeu uma afirmação, né? Cara, o jogo é só isso. Então no seu turno você escolhe alguém e faz uma pergunta. Quando você achar que sabe aonde a criatura está, né? Aliás, não tem só tipos de terreno, né? É importante falar isso, porque tem os tipos de terreno, tem as... que eu não mostrei, mas tem aqui. Tem as construções neutras, né? Que são pontos de referência. Tipo, a criatura está a 2 espaços de uma construção verde. Pode ser uma dica também, entendeu? Então tem 1 milhão de formas, assim, da criatura estar nos tabuleiros, porque eles são modulares e cada mapa, cada partida vai ser diferente. Vai ser um jogo totalmente diferente. E isso é no modo básico, né? No modo avançado, que aí eu não joguei, eu vou fazer um review aqui do modo básico, que eu já achei muito legal. Mas eu acho que depois de algumas partidas já dá pra você ir pro avançado, que é o que? As dicas, elas podem estar no negativo. Então, por exemplo, a criatura não está num espaço de água, né? Numa ilha, por exemplo. Pô, aí não te deu muita informação, né? Porque você tem ainda os outros 5 espaços, os outros 4 tipos de terreno pra ela estar. Então, e aí, mesma coisa para as outras. A criatura não está adjacente a uma construção verde. Então, ela pode estar em literalmente qualquer lugar do mapa que não seja esse, né? Então fica muito mais difícil, né? Então, algumas cartas dessas, que são essas pretas aqui não vai dar para vocês verem, mas esse com a borda preta, né? São desse modo avançado. Então, assim, falei um breve resumo do jogo, né? É um jogo que quando eu joguei, eu
falei, meu Deus, eu tenho que fazer review disso aqui. Por quê? Porque isso aqui ele vai encantar as pessoas que gostam de dedução. Ele vai encantar as pessoas que começaram a jogar board game com jogos de dedução. Exemplo, Detetive, Clue, que mais que tinha? Aquele jogo da senha. Lembra do jogo da senha? Eu sei que você lembra, que acho que tinha um Roberto Justus assim na capa. Pois é, esse jogo era bem legal também. E cara, é um jogo que tem uma simplicidade de regra, assim, e de componente também. É uma pena que esse jogo ele tá esgotado no Brasil e quando você acha ele meio salgado. Eu até queria comprar um, mas eu achei muito salgado o preço que estavam vendendo, assim. No dia que eu joguei tinha um leilão lá e eu falei, mas tava salgado e logo depois ele esgotou, então não tem mais na Ludopédia, pelo menos. Na data que eu tô gravando esse vídeo, é difícil de achar. A Grok chegou a trazer esse jogo, mas nunca mais teve reprint, então... inclusive essa edição nem é da Grok, porque é realmente difícil de achar essa edição importada. Então, pontos positivos do Cryptid para você que está pensando em adquirir. O ponto positivo é que ele é extremamente fácil de explicar, extremamente fácil de colocar na mesa. Né? Então você pode, ele é um jogo tanto que pode ser jogado em família, e eu gosto muito desse tipo de jogo, que ele pode ser jogado tanto casualmente quanto competitivamente, né? Quanto você pode jogar ele fritando a mufa e marcando toda a jogada e fazendo todas... Inclusive o cara que vendeu essa cópia aqui pro Vitor, né? Inclusive esse jogo aqui é do Vitor. Um abraço, Vitão, valeu por emprestar a cópia. Ele fez em papel aqui uma folha de anotações, né? Isso aqui não vem no jogo, mas ele fez aqui, ó. Então se você quiser, você pode, anotar e... Nossa, caderno tal, tem tal dica e... Enfim, dá pra você... Olha o tanto, isso aqui é uma planilha de Excel, basicamente. Né? Então se você quiser jogar nesse nível, você pode, né? Principalmente no modo avançado, que eu acho que já é pra quem já tem uma experiência razoável com o jogo, né? Tem uma experiência já mediana pra cima. Eu acho que se você gosta de jogos de dedução, se você gosta de jogos como Chronologic, que é um jogo também que eu recomendo muito, é super simples. Se você gosta de jogos como Chronicles of Crime, o próprio Detective, né? Que se eu não me engano saiu aqui no Brasil também pela Galápagos, que deu problema lá com a marca Detetive e tal. Se você gosta de Turing Machine, né? É um jogo que também veio pro Brasil pela Galápagos. Cara, Cryptid é certeiro. Esse jogo é fenomenal, ele tem uma simplicidade absurda, mas um nível de complexidade de jogar mesmo o jogo, assim, de bater a cabeça absurdo, assim. E quando eu vejo isso num jogo, que o jogo ele é muito simples de regra, mas, meu Deus, ele tem níveis, assim, tem camadas que você vai explorando e você vai se deleitando, assim, com cada camada de estratégia que ele tem. Cryptid faz isso, assim, de forma fenomenal, tá? Então, se você encontrar esse jogo pra vender num preço ok, eu não recomendo, assim, você pagar o preço que estão pedindo aí, só porque ele tá esgotado, tá? Mas, não precisa nem comprar. Jogue esse jogo. Encontre alguém que tem. Deve ter alguém aí na sua cidade, na sua loja, que tem esse jogo. E jogue e me fala aqui nos comentários se você gostou mesmo ou não. Ou se sou só eu que tô falando aqui. Mas eu sei que não sou, porque esse jogo ele recebeu uma crítica muito boa lá fora, aqui. Então, fenomenal. Jogue Cryptid. Tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Pontos negativos do jogo. Eu preciso falar disso também, né? Olha, pelas 3 partidas que eu joguei, o único ponto negativo que eu consegui encontrar no jogo, assim, ponto negativo que eu falei, putz, verdade, se isso acontecer, torna a experiência do jogo não muito legal. É que se alguém der uma dica errada, então, às vezes não é nem na maldade, às vezes o cara colocou um cubo errado, entendeu? Tipo, falou que era uma coisa, mas não era, e foi perceber só no final do jogo. E o jogo não vai acabar, entendeu? Vai todo mundo ficar olhando um pro outro assim e vai ficar, meu Deus, aconteceu alguma coisa, porque as linhas começam a não se entrelaçar, né? Então, até o seu amigo perceber que ele tá errado, demora. E isso aconteceu comigo, por isso que eu tô falando. Então, a minha recomendação quando você for jogar sempre preste muita atenção na dica que você tá dando, tá? Se alguém te perguntou alguma coisa, revisa a sua dica, olha no livro de novo pra ver se está fazendo certo mesmo, porque senão a experiência vai ficar bem chata pra todo mundo, porque vocês vão jogar, tipo, é um jogo que era pra ser 40, 50 minutos, e vocês vão jogar 1h30, 2 horas,
e vai todo mundo ficar olhando pra cara do outro, e aí vocês vão descobrir que alguém falou dica errada lá na rodada 1, rodada 2, e vocês vão ficar olhando com cara de tacho um pra cara do outro. Então revise as suas dicas, tá? Esse é o único ponto negativo que eu tenho pra falar do jogo. Tirando isso, cara, o jogo é perfeito, eu acho que é um jogo muito elegante, né? Então é um ótimo jogo pra você ter na sua coleção, se você gosta de jogos de dedução. Se você não gosta de jogos de dedução, passe longe desse aqui, porque é praticamente dedução pura, né? Então, pessoal, eu acho que é isso que eu tinha pra falar do Cryptid. É um jogo que eu já tô há um tempinho aqui pra falar pra vocês, então espero que vocês tenham curtido o review. Se você quer ver mais conteúdo de board game, quer ver eu falando sobre mais jogos, mais tops, mais reviews, se bem que eu não faço review lá, mas dá uma passadinha lá no meu podcast, o Navio Corsário, que eu faço junto com meu amigo Eric. Tem no Spotify, tem em todas as mídias digitais aí. Finado Google Podcast não tem mais, mas tem outras mídias digitais, Apple Music, tem em todo lugar aí. Então, se você quer ver mais conteúdo de board game, dá uma passadinha lá. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tô muito feliz de voltar aqui a fazer vídeo pra vocês e podem ter certeza que tem muita coisa vindo por aí. Então, eu vou indo nessa, mas eu volto com mais reviews aí pra vocês, tá bom? Deixa o like, curte, compartilha com seu amigo aí que tá adentrando no universo de board games, pra ele vir conhecer, né? Pra gente trazer essa droga aí do bem, droga do bem pra ele, porque é um vício assim, mas é muito gostoso, né? Eu costumo falar pros meus amigos que board games nada mais são do que uma desculpa pra gente se reunir com quem a gente gosta, né? Com quem a gente tem apreço. Então, é isso, eu vou ficando por aqui. Se você tem dúvidas, deixa aí no comentário também. Se você gostou do review, deixa no comentário. Se você não gostou, acho que eu tô falando merda, deixa nos comentários também. Valeu, vou indo nessa. Aquele abraço. Fui!